pessoal, vamos começar a segunda parte da nossa revisão para a nossa primeira avaliação de aprendizagem da disciplina Redes de Computadores. Agora a gente vai ver os conceitos que estão faltando a respeito de placa, né? O que é uma placa? Uma placa de rede, ela pode ser chamada de várias formas: interface de rede, adaptador de rede, cartão de rede, NIC, que é Network Interface Card. É um dispositivo de hardware responsável pela comunicação entre os computadores em uma rede. A placa de rede é o hardware que permite ao microcomputador conversar entre si através da rede, né? Então, se o computador, vamos dar um exemplo, por exemplo, se você tem uma rede de computadores, aí você tem computador, você tem um servidor, você tem os cabos, você tem um sistema operacional de rede, que a gente vai falar também sobre ele. Mas se você não tem uma placa no seu computador, seja ela um board, que a gente vai falar agora, off-board ou uma placa de rede wireless, o seu computador nunca vai entrar numa rede de computadores. Por quê? Porque sem a placa não permite que você faça essa comunicação na rede, não entre na rede de computadores, tá ok? Tá certo? Entendeu aí? Então vamos lá. Os computadores têm integrado em sua placa uma placa de rede que são chamadas de placa on-board. No caso, se ela vem integrada, a placa de rede é on-board. Caso sua placa-mãe não tenha uma placa de rede integrada, você deverá comprar uma placa de rede. Nesse caso, ela é off-board. Você vai comprar e vai instalar no seu computador. Plugar, né, que eles chamam, ou instalar. E um dispositivo que permite a conexão numa rede sem fio pode ser instalado no laptop ou desktop. Nesse caso, é uma placa de rede wireless. Tá bom? Vamos ver agora os equipamentos. O que é um hub? Os hubs são equipamentos repetidores que não distribui o que recebe, apenas reenvia os quadros, que é a melhor informação transmitida numa rede local. Recebe para todas as suas portas. A ligação física desse equipamento, espécie de equipamento, é do tipo em estrela. Ele tem função apenas de receber um quadro e repeti-lo para todos os computadores ele ligado. Então, o que é o hub? Ele é um mero repetidor de sinal, tá? Ele recebe a informação numa rede e transmite para os outros computadores. Outro equipamento que pode ter na rede é um switch. Dado sua capacidade de processamento, envia os quadros somente para a porta de destino, ao contrário do hub, que envia os quadros para todas as portas. Dessa forma, o canal fica desocupado para o restante das estações, que pode fazer suas transmissões sem mais problema. Então, no caso, o switch, ele já tem, vamos dizer assim, uma inteligência maior do que o hub, né? Ele só envia os quadros para onde ele tem que enviar, para o seu destino. É como se ele fizesse a ligação entre duas redes. Aqui a gente tem uma rede 1 e tem uma rede 2. Na rede 1 a gente tem um hub que vai repetindo o sinal e na rede 2 a gente tem um hub 2 que vai repetindo o sinal. E o switch, ele funciona como se fosse uma ponte. É tão tal que no início do desenvolvimento dos switches, eles eram conhecidos como pontes, porque ele está fazendo uma ponte entre as duas redes, tá ok? Está enviando uma informação de uma rede para outra, mas está enviando diretamente para o seu destinatário. Ele não vai mandar para todo mundo, só vai mandar para quem tem que receber, tá? Outro equipamento que a gente tem que entender é o roteador. Eles são equipamentos do tipo ponte, ele também faz uma ponte. Mas nesse caso, os roteadores eles operam para se conectar com a rede WAN, ou seja, a internet. Então o roteador ele é justamente para fazer a conexão entre as redes, né, até o switch e a internet, para poder fazer o roteamento dos pacotes, tá certo, pessoal? Então para isso que existe o roteador, ele vai fazer essa conexão. E aí, a gente também precisa aprender, quando a gente está falando sobre rede, que além da placa, que é essencial para que um computador possa se conectar, a gente também precisa saber o que é um sistema operacional de rede. A gente já é acostumado a lidar com o Windows 7, né, que a gente tem instalado no computador, tá certo? Tem o Linux também que é instalado no seu computador, mas isso para que o computador funcione. A gente já sabe que o computador, que o hardware, ele só funciona se tiver um sistema operacional. A gente já tem esse conceito já conhecido. Então, se o computador, o hardware do meu computador só funciona se eu tiver um sistema operacional, a mesma coisa, pessoal, acontece com a rede de computadores. Você pode ter todo o hardware, inclusive a placa de rede, ter os cabos, ter o seu equipamento de hub, o switch, tá tudo lá funcionando legal. Mas se o seu computador, a sua máquina, né, a sua rede, ela não tem um sistema operacional, o que vai acontecer? Essa rede, ela não vai funcionar, tá? Então, para isso que funciona, que serve o sistema operacional de rede, tá? Então, vamos ver o conceito aqui. Os sistemas operacionais de rede, SOR, né, são produtos de software que têm duas funções. A primeira é funcionar como sistema operacional comum, fazendo o controle dos recursos do computador servidor, como acesso a disco rígido ou memória. Inicialmente, você vai ter a imagem, né, você vai ter a acessibilidade que está usando um único computador e não que está numa rede.
A segunda função é fazer o controle do uso das redes que estão instaladas. Por exemplo, o sistema operacional de rede ele pode controlar se o usuário da rede pode ou não ter acesso a um arquivo ou um disco rígido do servidor. Tá? Então, o sistema operacional é que vai fazer o controle de acesso. Por exemplo, a pessoa que acessa a rede, ela não vai ter acesso a alguns sistemas, ela não vai ter acesso a um nível de prioridade, né? Algumas informações. Por exemplo, se estão na rede de computadores e aí você quer acessar uma empresa grande, você quer acessar seu contra-cheque, né? Que é o seu pagamento, saber quanto é que você vai receber. Imagine que aquele funcionário, ele não seja controlado por um sistema operacional de rede, aí ele tem acesso a tudo naquele computador, naquele sistema. Ele pode inclusive aumentar o salário. Então isso aí não é uma coisa boa para o dono da empresa, tá certo? Então por isso que ele tem que colocar o quê? Um sistema operacional de rede para controlar as prioridades dos usuários. E os sistemas operacionais de rede, ele se classifica em dois, ponto a ponto e cliente-servidor. A gente vai ver cada um deles detalhadamente à frente, tá ok? Vamos ver agora, pessoal, o conceito de sistema operacional de redes ponto a ponto. Aqui a gente tem o sistema operacional de redes ponto a ponto na figura, né? Observe que a gente tem um barramento e tem vários computadores. Um computador emite o pedido de um serviço e o segundo computador recebe e responde ao pedido. Aqui está aparecendo um sistema de barramento, né? O requisitante assume o papel de um cliente e o que responde assume o papel do servidor. Numa rede ponto a ponto, os computadores interligados agem como parceiros, iguais ou pares. Como pares, cada computador pode assumir a função de cliente ou a função de servidor. Num determinado momento, o computador A pode solicitar um ficheiro do computador B, o qual responde enviando o ficheiro. Numa segunda situação, o computador A funciona como cliente, enquanto o computador B funciona como servidor. Noutra situação, os computadores A e B podem inverter os papéis. Então, aqui, na verdade, o que está querendo dizer? Que são vários computadores interligados e na ponto a ponto não existe quem é servidor e quem é cliente. Cada um pode exercer esse papel, dependendo do pedido. Se um está pedindo, outro está solicitando, outro está enviando, outro está recebendo. Então, isso aí vai depender muito disso. Então, o computador ele funciona como se não tivesse um servidor. Não existe quem manda naquela rede. Todo mundo pode assumir o papel, ou de servidor ou de cliente, dependendo da situação. Por isso que é ponto a ponto. A rede, o sistema operacional de rede, cliente-servidor, já é diferente. Aqui a gente tem o servidor, observe lá, e tem as estações de trabalho, que são os computadores. Esses servidores permanecem todo o tempo rodando e atendendo às solicitações do cliente. Então, o ideal é que o servidor nunca pare, tá ok? Exemplo de serviço é a autenticação dos usuários que querem entrar na rede. Toda vez que você entra na rede, você precisa colocar seu login e sua senha. Aí quem determina isso aí é o servidor. É necessário que ele se identifique com o nome de usuário e senha. Assim, a rede se torna mais segura, pois pode ser rastreados os momentos e a estação na qual o usuário se autenticou. A gente também precisa ver quais são os meios físicos guiados que existem entre as redes. Vários meios físicos podem ser utilizados para realizar a transmissão de dados, cada um com propriedades específicas, né? São basicamente agrupados. Os meios físicos guiados, ou seja, existe um cabo conectando essa rede. São os fios de cobre, que é o par trançado, que é aquele mais conhecido, aquele fio azul que a gente já é acostumado a ver na maioria dos laboratórios, o cabo coaxial, que é mais difícil de ser encontrado, e a fibra ótica, né? Os fios ópticos. O par trançado, aqui é o exemplo dele, como eu falei para vocês, aquele cabozinho azul. Ele é o meio de transmissão mais antigo e mais comum. Esse cabo consiste em dois fios entrelaçados, né, em forma helicoidal, como está aberto aqui né. Os cabos de par trançado atualmente possuem 4 pares dispostos dentro de uma proteção externa de PVC e cada par é formado por 2 fios entrelaçados. Então aqui a gente tem um exemplo do que seja o cabo de par trançado. O cabo coaxial, eles inauguraram as primeiras redes locais que evoluíram para os padrões que a gente tem hoje. Eles não são mais utilizados nas redes locais, né? Sabe que a gente está usando o par trançado. Sua forma visual é semelhante à da fibra ótica, ele parece muito com a fibra ótica, que tem a formação dele de elétrico, condutor central, a capa, a blindagem. E o exemplo é o cabo que é usado na ligação de TV por assinatura, ali é um cabo coaxial, tá ok, gente? Outro tipo de cabo que a gente tem que conhecer, os meios físicos guiados, é a fibra ótica. As fibras óticas elas já se tornaram conhecidas, graças à sua capacidade de direcionar a luz, elas podem ser usadas como meio de transporte de informação e têm a capacidade de transmitir grandes volumes de dados de forma rápida. Então, se a gente tivesse uma fibra ótica hoje em dia, como a internet, a gente teria que ter uma transmissão rápida e poder transmitir muito dado, né, em pouco tempo, tá ok? Então, pessoal, os tipos de meios físicos não guiados, né, em relação
a utilização em rede de computadores. Eles podem ser utilizados para realizar a transmissão de dados sem a utilização de cabos, cada um com propriedades específicas. São basicamente agrupados em rádio, micro-ondas e laser, ok? Então, pessoal, vamos finalizar a nossa revisão para a nossa avaliação de aprendizagem, falar sobre os protocolos e os modelos de rede. O protocolo é uma linguagem utilizada pelo dispositivo em uma rede, que permite a troca de informações. Os dispositivos de uma mesma rede necessitam usar o mesmo protocolo para se comunicar. É um conjunto de regras que rege a troca de informações entre computadores. Aqui a gente tem um exemplo na figura do computador A e tem o computador B. Observe que eles são computadores diferentes, e eles vão conseguir se comunicar. Por quê? Porque existe um protocolo de comunicação entre eles, que vai fazer com que eles possam falar a mesma linguagem. A gente vai falar sobre os modelos que existem em rede de computadores. Primeiramente, o modelo OSI, um modelo de referência de interconexão de sistemas abertos. Usam software, hardware e tecnologia diferentes. A troca de informação entre elementos é possível devido à definição de interfaces e protocolos comuns para a comunicação. E o padrão ele propicia que diferentes tecnologias sejam utilizadas em conjunto em um ambiente heterogêneo. São 7 camadas, a camada física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Primeiramente, vamos ver a camada aplicação. É a interface de um meio pelo qual é possível a comunicação entre o protocolo de comunicação e o aplicativo. Toda vez que o computador ele acessa um aplicativo de uma rede, ele está usando a camada de aplicação. Ele está acessando um servidor de e-mail, ou está baixando um programa, ou está enviando um programa, um arquivo. Então, disponibiliza serviço de rede para processos de aplicativos, como correio eletrônico, transferência de arquivo, emulação de terminais. A segunda camada é a camada de apresentação. Ela é a representação dos dados. Garantir que os dados sejam legíveis para o sistema receptor. Formato de dados, estrutura de dados, negocia a sintaxe da transferência de dados da camada de aplicação. Então, a camada de apresentação, ela assegura que a informação emitida pela camada de aplicação do sistema seja legível para a camada de aplicação do outro sistema. Se necessário, a camada de apresentação faz a conversão de vários formatos de dados usando um formato comum. Ela também realiza compreensão de dados e criptografia. A quinta camada é a camada de seção do modelo OSI. Ela faz a comunicação entre hosts, Ela estabelece, gerencia e termina a seção entre aplicativos. A camada de seção, ela estabelece, está implícito no nome, Ela faz uma seção. Ela estabelece, gerencia e termina sessões entre dois computadores que se comunicam. Para que os computadores possam se intercomunicar, é preciso que seja feita uma seção entre eles, A quarta camada é a camada de transporte. São conexões ponto a ponto. Ele trata de questões de transporte entre hosts, entre PCs, a confiabilidade de transporte dos dados, estabelece, mantém e termina circuitos virtuais, detecta a recuperação de falhas, controle de fluxo de informações. Então, a camada de transporte, ela solicita os dados da camada de seção, que é a sua camada acima, pega e divide os dados em pacotes para serem repassados para a camada de rede. O receptor remonta os dados originais e envia de volta para a camada de seção, ordena os pacotes, corrige os erros e informa sobre o recebimento do pacote. Então, as camadas ela trabalham da seguinte forma: um aplicativo lá na camada de aplicação e depois vem apresentação, seção, transporte, rede, enlace na camada de rede. A camada de rede ele faz o endereçamento do melhor caminho, fornece conectividade e seleção de caminho entre dois sistemas finais, domínio de roteamento, é responsável pelo endereçamento do pacote, converte endereços lógicos em endereços físicos, MAC. Vocês estão lembrados que é o MAC, endereço da placa, de rede. Determina a rota quanto mais caminho, quando existe mais de um caminho. A segunda camada é a camada de enlace, Ela recebe o pacote da camada de rede e transforma em quadros. Ela adiciona o endereço da placa de rede, o MAC, os dados e o CRC, que é aquele checksum, para verificar se o quadro que está sendo enviado está correto, aquele cálculo matemático. Então, o enlace é acesso aos meios, fornece transferência de dados confiável entre os meios, endereçamento físico, topologia da rede, notificação de erros. E a última camada do modelo OSI é a camada física, que é a transmissão binária, que são os fios, conectores, voltagem, taxas de dados, A camada física define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de procedimento para ativar, manter e desativar o link físico. Então, você vai conectar esse modelo a outro computador que também utiliza esse mesmo modelo de rede de computadores, o modelo OSI, tá ok? Vamos aqui para o modelo TCP/IP, que é o mais popular, que é o modelo utilizado na internet.
O modelo TCP/IP ele é organizado em 4 camadas básicas. Observe que as camadas do modelo OSI, aplicação, apresentação e sessão, se transformaram em única camada no modelo TCP/IP, em aplicação. A camada de transporte continua sendo a mesma, a camada de rede passou a ser chamada de internet, e a camada de ligação de dados, ou enlace, né, e a camada física passaram a ser chamada só de interface de rede no modelo TCP/IP. A primeira camada que a gente vai ver é a camada de aplicação. Inicialmente você precisa compreender o que é uma camada de aplicação. Ela se refere a programas de aplicação que se utilizam do serviço da camada de transporte, como por exemplo SMTP, que é o programa de e-mail, né? O HTTP, que é o browser www, e o programa de FTP, que é o FTP, que é o protocolo de troca de arquivos. Então, essa aqui é a camada de aplicação do modelo TCP/IP. A camada de transporte, ela trata unicamente com 2 tipos de protocolo, o TCP e o DP. Os protocolos típicos da internet são o TCP e o DP. O protocolo TCP ele faz uma transmissão, a Transmission Control Protocol. Ela oferece uma comunicação segura, ordenada e confiável entre 2 máquinas, né, que utilizam a internet. Ele estabelece a conexão antes de envio das informações. Caso não consiga, retorna como erro. Podemos ver esse protocolo em ação ao conectarmos um MSN, um serviço de FTP, uma página web ou mesmo enviarmos um e-mail. A segunda parte da camada de transporte é o protocolo DP. Usa Datagram Protocol. É um protocolo de transporte de dados não orientado à conexão, ou seja, não faz nenhum tipo de conexão e não possui robustez TCP. Ele, porém, sua velocidade de transmissão é maior do que a TCP, e uma das utilizações que pode notar é que o streaming de vídeo pela internet onde é possível receber pequenas falhas e algum corte. Ou seja, quando você assiste um vídeo, que aquele vídeo vai passando e é tremido a imagem, aquilo é uma falha de transporte no protocolo DP, na camada de transporte do modelo TCP/IP. Ele está apresentando uma falha, então ok? Lá no protocolo DP, tá, gente? A camada de internet, da própria internet, né, é o quê? Ela é representada pelo protocolo IP, a gente vai tratar somente de IP agora nessa semana, da 4ª semana somente de IP, né, o roteamento de IP, endereçamento de IP. A camada de internet recebe pedido de transporte para envio de pacotes e os conduz até a estação final de destino. É nessa camada que os pacotes são roteados para atingir seu objetivo. Então, os protocolos da camada de internet é o IP, ICMP, o ARP e o RARP. A gente vai ficar trabalhando mesmo só com IP. O Internet Protocol é um protocolo de rede que representa o endereço local de um determinado computador em um nó na rede. IP, o número IP é até 32 bits, IPv4 ou 125 IPv6, mas hoje a gente ainda trabalha com IPv4. Vamos ver a camada de interface de rede. A interface de rede está associada à rede física, Ethernet, e fisicamente constitui-se um drive de acesso a essa rede. É a camada que se relaciona a tudo aquilo que um pacote IP necessita realmente estabelecer um link físico, né? Então, camada de interface com a rede, né? Os pacotes que são enviados, o controle de link lógico e o controle de acesso ao meio. Então, aqui é a camada de interface com a rede, tá ok, gente? Então, pessoal, a gente chegou ao final da nossa revisão. Agora sim, vamos desejar uma boa sorte na avaliação de aprendizagem, a segunda parte da revisão. Espero que vocês tenham tirado alguma dúvida, né? Que tenham estudado, porque aqui a gente está tratando somente do conteúdo que foi visto na 1ª, 2ª e 3ª semana. Não tem a inclusão de nenhum assunto a mais. Então, se vocês estudarem, se prepare que a prova está muito boa, tá? Boa sorte e até a próxima semana.